Paulina diz a Donato que tirou o sinal numa operação que fez. Carlos Daniel avisa Stephanie que domingo haverá um conselho de família para avisar sobre o fechamento da fábrica Bratio. A ambulância chega até o local do acidente de Paola e Alexandre e eles são socorridos e levados para o hospital em estado grave. Carlos Daniel vai até Carlinhos e o menino pede perdão ao pai. Stephanie vai até vovó Piedade e avisa que a fábrica será fechada definitivamente. Paulina explica para Donato que um médico de Houston lhe recomendou de tirar o sinal. Donato continua estranhando e pede a verdade. Ela diz que está muito doente. Ele diz que percebe porque ela não tem mais a alegria de antes. Paulina pede que ele não a pinte mais. Carlinhos diz ao pai que não está doente. E a mamãe disse que tudo isso vai acabar logo. Carlos Daniel diz ao filho que hoje foi muito injusto com ele e pede perdão. Carlinhos o perdoa e diz que o ama. Vovó Piedade chora e lamenta por Carlos Daniel e Rodrigo terem decidido fechar a fábrica. Piedade diz que seus netos são imbecis e quer falar com Paola. Piedade diz que Paola é a única que pode fazer alguma coisa. Paulina conta para Donato que tem medo de morrer. Ele diz que se ela morresse agora, pela beleza dela, seria um belo cadáver. Paulina pede para terminarem com isso. No hospital, o estado de Paola é grave. Ela está bem machucada. O médico e as enfermeiras a olham. Donato não aceita a proposta de Paulina. Ela diz que então vai contar a verdade. Paulina diz que ele pode fazer o que quiser, mas isso termina hoje definitivamente. Paulina sai. Donato diz que essa não é a Paola, e sim outra. Paulina volta para casa. Adelina diz que vovó Piedade quer vê-la e já sabe sobre a fábrica e está muito angustiada. Paulina encontra a vovó Piedade chorando. Piedade diz que está assim, porque vão fechar a sua fábrica, a fábrica deles. Paulina pede que ela não fique assim. Piedade diz que são mais de 100 anos fabricando lindas porcelanas, e isso acontece agora. Ela fica sem acreditar. Paulina pede que ela fique calma, pois ainda não sabem ao certo. Piedade diz que não é possível, que seus netos permitiram que a fábrica desmoronasse. Piedade passa muito mal e Paulina tenta acalmá-la, dizendo que todos têm um pouco de culpa e ela também. Willy vê Stephanie rezando e diz que nem todas as orações dela salvaram a fábrica Bratio. Stephanie diz que todos vão sofrer as consequências e esse é um castigo de Deus. Willy culpa os irmãos dela. Stephanie diz que domingo haverá o conselho de família. Paulina diz à vovó que ela deveria ter estado atenta e ter injetado energia nos netos. Paulina pede que Piedade exija que os netos lutem para conservar o patrimônio deixado pelos antepassados e que os convença a não se render, sem antes lutar. Piedade concorda com Paulina. Paulina a apoia e a beija, dizendo que a fábrica é de Piedade, patrimônio deles, e devem defender. Piedade diz que vão defender, custe o que custar. Stephanie diz a Willy que é a esposa dele e ele deve cuidar dela. Willy diz que aquela casa continuará de pé e vão vender as outras propriedades para fazer as despesas da casa e para os luxos da Paola. Paulina pede que Adelina entre no quarto, pois vovó Piedade tem uma surpresa maravilhosa. Piedade diz a Adelina que voltou a ser a mesma de antes. E como uma fênix, renasceu, ressurgiu e vai defender, até com sua própria vida, sua fábrica. Adelina fica feliz e oferece um chá para ela. Ela não quer e decide sair para falar com Carlos Daniel. Piedade vai até Carlos Daniel e ele fica surpreso ao vê-la de pé. Vovó diz que precisam conversar muito seriamente. Alexandre está internado e é medicado com soro. O médico o vê. Alexandre pergunta por Paola. O médico pede que ele não se preocupe com Paola, mas sim com si mesmo, pois precisam salvar as pernas dele. Carlos Daniel diz a Piedade que o conselho será para informar o fechamento da fábrica. Ela diz que a fábrica não pode fechar assim. Piedade diz que no domingo haverá o conselho de família, mas não vai permitir o fechamento da fábrica Bratio. Em Paris, Leda e Luciano se tornam grandes amigos e saem juntos para passear. Piedade pergunta ao neto quem poderia competir com as louças Bratio, as mais luxuosas do país. Carlos Daniel diz que perderam o mercado porque não há consumidor para os produtos deles. Piedade diz que o problema é que eles são uns incompetentes e culpam os outros.
Piedade reforça que vai participar do conselho, pois é a presidente da empresa e eles não vão tomar nenhuma decisão sem sua aprovação. Vovó Piedade diz que sua fábrica Bratio não será fechada e ponto. Paulina vê que vovó Piedade conversou com Carlos Daniel. Piedade diz que falou com ele e decidiu que na reunião de domingo, ela, Patrícia e Willy terão voz e voto no conselho. Piedade pede que Paulina a ajude com Carlos Daniel e que faça a vontade dele, pois através da intimidade na cama pode convencê-lo e dar a ele o espírito de luta e energia. Paulina fica com medo. Piedade diz que ela não pode dominá-lo e atraí-lo. Leda conta para Luciano que tem seu apartamento lá na cidade, mas prefere morar na mansão Bratio para derrotar a Paola. Paulina está de camisola. Carlos Daniel se aproxima dela e a beija. Ele agradece por tudo que ela conseguiu com a vovó Piedade. Ele diz que vovó não quer que fechem a fábrica, mas não tem outra saída. Ela pede que ele lute e encontre uma solução. Paulina diz que precisam de um empréstimo e começarem a fabricar as louças que as pessoas querem. Paulina diz que alguém pode emprestar esses 2 milhões de dólares que precisam. Carlos Daniel pede que ela não fique com medo, pois vai trabalhar para tudo que ela precisar. Ele diz que tendo ela ao seu lado, nada é terrível e a ama. Paulina pensa no que Piedade disse sobre a intimidade na cama. Carlos Daniel tenta beijar Paulina, mas ela nega, dizendo que é a sua doença. Carlos Daniel está saindo. Paulina pede que ele não feche a porta. Leda pede que Luciano viaje com ela, pois tem tempo para eles. Eles se beijam. Paulina diz a Carlos Daniel que está esperando Lalinha e também está cansada. Ele fica bravo por ela estar o evitando. Ele pergunta o problema. Ela diz que é sua doença e o médico a recomendou tranquilidade. Ele diz que não vai implorar pelo amor dela e sai. Paulina ofega e diz: coitado, ele não merece isso. Patrícia recebe a visita de Paulina em sua casa. Paulina pede para deixarem de lado as rixas familiares. Paulina pergunta a situação da fábrica. Patrícia diz que está perdida e arruinada. Paulina diz que não entende como Carlos, Daniel e Rodrigo ficam de braços cruzados diante disso. Ela diz que eles deveriam lutar para sair dessa. Patrícia pede que ela não se angustie, pois vai ficar bem. Paulina diz que está preocupada com todos da família e supõe de pedirem um empréstimo no banco. Patrícia diz que não dá e não tem mais solução. Paulina diz que Piedade não vai permitir o fechamento da fábrica e nem ela. Piedade vai até Stephanie e pergunta de que lado ela está. Paulina afirma a Patrícia que quer trabalhar pelo bem da fábrica. Ela pede ajuda a Patrícia, pois vovó dará voz e voto para elas na reunião. Paulina diz que vai pedir ao banco esses 2 milhões de dólares e vai lutar pela fábrica com todas as forças de seu coração e vai salvá-la da ruína. Patrícia fica pasma com a atitude de Paola. Paulina diz que não é a mesma Paola Bratio de antes. Stephanie diz à vovó Piedade que a fábrica terá que ser fechada, pois não há outra solução. Piedade diz que a fábrica ficará aberta enquanto ela estiver viva. Stephanie diz que os tempos mudaram. Vovó Piedade fala que tudo o que aconteceu foi devido à mudança dos seus netos, que se tornaram incompetentes. Stephanie diz que não tem culpa. Piedade diz a Stephanie que no conselho da família no domingo ela terá voz e voto, e Willy também, por ser um Bratio e comer da comida dele sem pagar nada. Piedade diz que não aceita que fechem a fábrica. Paulina está no carro e reza a Deus para lhe dar forças para conseguir ajudar os Bratio a consertar suas vidas. Paulina se pergunta que loucuras Paola estará fazendo. Enquanto isso, Paola continua internada no hospital, sem reação. O doutor diz às enfermeiras que Paola está em estado grave e tem uma fratura no crânio, e se ela não responder ao tratamento, ficará em coma, e o coma pode levar a óbito. Stephanie, bruxa, é a favor do fechamento da fábrica. Piedade diz que então a única que é a favor da fábrica é a Paola. Stephanie pede que a vovó Piedade não fale dessa vagabunda. Piedade diz a Stephanie que é ela quem não vale nada. Stephanie sai do quarto da vovó, chorando. Stephanie diz a Adelina que a vovó lhe expulsou do quarto dela e jogou na sua cara que é adotada, e tudo por culpa de Paola. Adelina fica em choque, mas Stephanie diz que Piedade disse que ela não vale nada, e dá no mesmo que dizer que ela não é ninguém ali. Stephanie não entende porque os Bratio lhe adotaram, e diz a Adelina que odeia a memória da sua mãe por ter lhe entregado a eles. Adelina sofre.
Paulina vai ao banco conversar com o gerente. Carlos Daniel retorna à mansão Bratio. Stephanie fica feliz por ele ter chegado. Paulina conversa com o gerente do banco e diz que acha que todos devem saber da ruína da fábrica, que está prestes a fechar. Ela pede um empréstimo para salvar a fábrica. Stephanie diz a Carlos Daniel que a vovó autorizou Willy e Paola de terem voz e voto no conselho familiar. Stephanie culpa Paola de ter armado tudo isso. Paulina pede $2 milhões ao banco. Stephanie parabeniza Willy e diz que Paola manipulou a vovó para dar voz e voto a ele e Paola no conselho de família. Willy fica surpreso. O gerente diz a Paola que a única maneira do banco ceder um empréstimo é eles dando a fábricas e as propriedades como garantia, mas um empréstimo não passaria de $800 mil. O gerente pede que Paulina não se iluda, pois os Bratio de agora não têm a coragem necessária para levantar um negócio que deixaram cair por burrice. Lalinha vê um carro se aproximando e corre para dentro de casa. Ela avisa Carlos Daniel que a patroa acabou de chegar. Carlos Daniel pede que Lalinha peça a Paola para ir ao seu quarto. Paulina pede a Lalinha para dizer ao Willy que o espera no lugar de sempre, em 1 hora, para falar em uma coisa. Lalinha estranha. Paulina diz a Carlos Daniel que foi ao banco pedir um empréstimo para a fábrica Bratio. Lalinha vai ao quarto de Stephanie e faz um sinal para o Willy sair. Ela se faz de boazinha com Stephanie para disfarçar a situação. Willy sai. Stephanie estranha a preocupação de Lalinha. Lalinha diz a Willy que a dona Paola quer vê-lo daqui a 1 hora no lugar de sempre. Carlos Daniel diz à esposa que o gerente deve ter rido da cara dela. Paulina diz que ele negou o empréstimo. Carlos Daniel agradece a moça pela preocupação. Ele diz que apesar dessa amargura, poderiam conservar o amor deles. Paulina diz que só está preocupada com a situação. Ele pensa que ela está cansada dele, mas ela diz que não. Ele pede que ela diga, olhando nos seus olhos. Ele a seduz. Em Paris, Leda e Luciano passeiam e compram alguns quadros na rua. Luciano diz a Leda que decidiu voltar para a cidade com ela. Paulina se rende aos encantos de Carlos Daniel e o beija. Ela tenta sair, mas ele pede que ela espere, pois apesar de tudo, o prêmio que a vida lhe deu foi ela. Carlos Daniel diz que acusam ela de ser egoísta e de só se preocupar com si mesma. Paulina diz que todos sempre estiveram enganados. Carlos Daniel diz à esposa que a mulher que voltou dessa viagem é outra. Ele pergunta o que aconteceu lá. Paulina diz que vai recuperar seu sorriso e sua alegria para vê-los contentes. Ela pede para ele deixá-la ir, mas ele não aceita mais a distância e começa a comê-la aos beijos. Eles se deliciam e ele tenta fazer amor com ela na cama. Quase consegue, mas Paulina levanta e diz que por enquanto não podem fazer. Ela sai. Stephanie vê Paulina no corredor e diz na cara dela: "Vagabunda." Paulina vai para o quarto e diz que tem que ser forte e não pode cometer o erro de se apaixonar por Carlos Daniel. Paulina vai ao encontro de Willy. Ele tenta ficar com ela, achando que ela ainda gosta dele. Paulina aconselha Willy a reconquistar Stephanie, pois ela tem um rosto bonito e um corpo bonito. Willy acaricia Paulina. Ela fala que sua saúde não vai bem e a em Houston foi examinada por vários médicos. Ela se culpa. Ele diz que também tem remorsos, mas não se acha culpado. Willy diz que foi sua mulher mesma quem se afastou, mas ela, Paola, o conquistou. Paulina diz a Willy que pode ter uma doença grave e contagiosa. Paulina aconselha Willy a esquecê-la e acabar com essa cisma que tem por ela, pois será melhor, ainda mais com sua doença. Ele aceita deixá-la em paz até ela se curar. Ele diz que se puder fazer algo, fará. Paulina pede que ele apoie a vovó Piedade no domingo, quando pedirem para fechar a fábrica Bratio, já que ele terá voz e voto no conselho. Leda e Luciano passeiam de barco. Luciano pensa que será uma ideia maravilhosa voltar para casa e diz sozinho, em mente, que vai tirar uma boa grana da usurpadora. Luciano olha para Leda e sorri. Logo a beija. Willy estranha Paola. Paulina diz que está pensando nos Bratio e pede a colaboração de Willy para não votar contra a vovó Piedade. Ela diz que vão arranjar dinheiro para 1 ano e em 1 ano pode acontecer muita coisa. Lalinha pega uma encomenda e logo vai para dentro da casa. Paulina pede a Lalinha para Pedro preparar o carro, pois vai ir à fábrica Bratio.
Lalinha diz que Rodrigo não quer vê-la. Rodrigo está a caminho da fábrica. Patrícia pergunta se Paola foi à fábrica. Rodrigo diz que Carlos Daniel convenceu ela a não ir, e se ela for lá, a expulsa a pontapés. Paulina chega à fábrica Bratio e entra na empresa. Os operários veem Paulina. Ela pede que eles a levem à sala do seu marido. Paulina chega à sala de Carlos Daniel. Ele se surpreende ao vê-la ali. Paulina diz que decidiu vir de repente. Anselmo sai para organizar o envio de uma nova peça de cerâmica. Rodrigo chega à fábrica. Carlos Daniel estranha por Paola ter ignorado Anselmo. Paulina dá uma desculpa de que viu ele tão sério que não quis cumprimentá-lo. Carlos pergunta para que ela veio. Ela diz que quer conhecer a fábrica de verdade e quer ver como está o espírito dos trabalhadores. Paulina dá bom dia a Rodrigo. Ele se irrita ao vê-la ali.